Josué capítulo 1, o título dessa pregação é Raabe e o desdobramento da fé. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te louvamos mais uma vez por estarmos aqui, por tua graça e a oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos em comunhão, de mais uma vez juntos louvarmos e adorarmos o teu nome. E de mais uma vez juntos, como igreja, aprendermos acerca da Tua Palavra. Que o Teu Espírito que inspirou cada uma dessas palavras possa ministrar em nossos corações, trazendo luz e entendimento que se transforme em vida para a glória do Teu nome. Eu oro. Amém, Jesus. Amém? Então, o livro de Josué, o nome Josué significa Javé é salvação. Então, Josué é o líder que substitui Moisés. O povo de Israel havia saído do Egito, passado 40 anos no deserto, peregrinando por causa da sua desobediência. Tudo isso já havia sido profetizado por Deus lá para Abraão, dizendo que os descendentes deles seriam escravos, ficariam 400 anos em escravidão, e somente na quarta geração é que eles voltariam novamente para aquela terra que Deus tinha dado para Abraão, que era a terra de Canaã. E uma coisa que é interessante, que eu tinha lidado lá na história de Abraão, é que Deus tinha falado que o tempo ainda, que a taça da iniquidade daquelas nações não havia ainda transbordado. Então, não era tempo ainda de Deus trazer juízo sobre aquela nação. Eu acho interessante isso, a forma como Deus lida com a história, não somente de Israel, mas de todos os povos, que Deus continua sendo Deus de absolutamente tudo, e que a terra é dele. Então, Deus determina, eu quero dar essa terra para você. Então, mas aquela terra era de um povo. Não, aquela terra não era de povo algum. Toda a terra é do Senhor. E Ele dá a terra a quem Ele bem entender. E era isso que estava acontecendo. Então, Deus promete a terra de Canaã. Abraão fica com uma parte dessa terra no começo, mas a promessa de Deus havia uma extensão ainda maior, porque toda a sua descendência moraria nessa terra, nesse lugar. Porém, aqueles povos ainda não haviam preenchido a taça da iniquidade, e Deus então promete que um dia os seus descendentes voltariam na quarta geração para aquela terra. Então, só então é que Deus traria juízo. Então, a conquista de Israel para com toda essa terra não era tão somente uma questão de cumprir uma promessa de Deus dada a Abraão. Também implicava que era o tempo de Deus trazer juízo sobre todas aquelas nações. Hoje eu não vou tratar necessariamente da questão dos juízos, mas Deus fala para eles que era para eles exterminarem, não era para eles deixarem nada. Então, aquelas cidades, Deus, por meio de Israel, ia conquistar aquelas cidades, e não era para ter nada daquela cidade, não era para deixar ninguém vivo, era para destruir mesmo, porque a taça da iniquidade, os pecados daquelas nações haviam chegado no limite, e que Deus estava trazendo, de fato, um juízo, assim como trouxe no dilúvio. Então, era um tipo de juízo feito por meio da guerra, sim, mas era um juízo que Deus estava trazendo sobre toda aquela nação, todos aqueles povos, sobre todas aquelas cidades. E a única coisa que Deus pedia era que eles pegassem todo o ouro e toda a prata, e isso era destinado para o tesouro do templo. Não era para eles, era para o tesouro do templo. E aí depois vai ter toda uma história, né, de conquista de Israel, e isso nós vamos tratar em outro momento. Okay? Então, lá, capítulo 1, nos versos 1 em diante, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Né? E aí alguns adventistas olham para essa história, que diz aqui que Moisés estava morto, vai dizer que isso aqui ele morreu, mas depois Moisés ressuscitou. Os adventistas olham para essa história da morte de Moisés, e eles, porque lá no Novo Testamento,
se eu não me engano, não sei se foi Pedro ou Judas, vai falar que disputaram acerca do corpo de Moisés. Então, o adventista vai olhar para esse texto e ele vai entender assim, mas por que queriam disputar por causa do corpo de Moisés? Então, eles acreditam que a disputa foi por causa da ressurreição, que Satanás não aceitava que Moisés ressuscitasse e fosse arrebatado para o céu. Essa é a ideia que eles têm em mente, né? A fonte disso diz que, supostamente, que um tal de livro, A Assunção de Moisés, um livro apócrifo, que foi encontrado partes dele, diz que esse livro conta essa história da briga, dessa luta entre um anjo com Satanás, e aí em disputa pelo corpo de Moisés. O problema é que não existe em nenhum lugar ali no livro A Assunção de Moisés falando que Moisés ressuscitou. Do contrário, o próprio livro testifica que Moisés, de fato, morreu, e fala também dessa luta. E a luta era porque Satanás achava um absurdo esconder o corpo de Moisés, então ele queria, de alguma forma, achar que Moisés não deveria morrer daquele jeito. Então está lá no livro da Assunção de Moisés, mas é interessante se basearem numa suposta história que não existe em lugar nenhum, para simplesmente negar a imortalidade da alma, que é o que está em questão. Então, eles não aceitam de nenhuma forma a questão da imortalidade da alma, então eles acreditam que a única forma de Moisés aparecer para Jesus lá no Monte da Transfiguração é porque Moisés aparece para Jesus ressurreto. Então, essa é a ideia. Então, por causa dessa aparição de Moisés lá no Monte da Transfiguração, o que eles entendem é que Moisés ressuscitou. Ele morreu, mas depois ressuscitou, e aí, supostamente, a história seria que esse suposto livro aí teria essa história, mas isso nunca foi encontrado em nenhuma literatura antiga, muito menos apócrifa. Ok? Então, não é isso que a Bíblia está afirmando. Essa história da luta tem, de fato, no livro da Assunção de Moisés, mas em que Moisés ressuscitou não está em lugar algum nessa literatura. Ok, queridos? Amém? Certo? É o tipo de informação que vocês precisam ter, porque esse tipo de informação está aí por tudo que é lado, sendo disseminado, e muita gente acaba acreditando nesse tipo de coisa pelo fato de não ter o conhecimento da literatura, tanto bíblica quanto apócrifa. Então Deus afirma: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então, a promessa é de Deus. Deus está dizendo assim, olha, essa terra é minha, eu dou a quem eu quiser. Ah, mas ali tem nações. Não interessa, a terra é minha. Deus dá a quem Ele quiser. Okay? E Ele vai trazer juízo sobre aquelas nações. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. E Deus dá uma promessa, então, para Josué. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa promessa lembra muito as palavras de Jesus para os seus discípulos e para nós, a sua igreja. Quando Jesus fala praticamente a mesma coisa, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu acho interessante Jesus enfatizar isso, todos os dias. Todos os dias. Então, há um dia em que Jesus não está presente na nossa vida? Não. Todos os dias Ele está presente na minha e na tua vida. Mesmo nos momentos em que nós pecamos ou não pecamos, não importa. Ele está presente na nossa vida o tempo todo. Amém, queridos? Certo? Por meio da pessoa do Espírito Santo, mas Ele está presente em nossas vidas. Então, o Josué ele recebe essa promessa de Deus. Eu fico pensando que quando ele escuta isso do próprio Deus, porque Arão havia morrido, Moisés morreu, e agora Deus está falando diretamente para ele isso. Então Deus está garantindo para ele de que ele iria prosperar, de que Deus estaria com ele em todo esse intento de dar para Israel a terra. Deus é quem faria isso para ele. Então essa promessa havia sido dada lá quando eles saíram do Egito. O que aconteceu? Deus falou assim, olha, essa terra eu vou dar. O que o povo fez? Acreditou que Deus poderia dar? Não. Quando os espias entraram na terra, viram os homens de grande estatura, se amedrontaram e
amarelaram diante disso tudo. E eles, então, não confiaram que Deus tinha o poder absoluto de dar para eles a vitória. E isso causou algo muito grave para a vida deles. Eles ficaram daí 40 anos por causa da sua incredulidade. E aí o autor de Hebreus vai fazer todo um desdobramento teológico em cima dessa questão da fé, da permanência, da perseverança da fé, que a gente tratou em Hebreus. E ele fala, seja forte e corajoso. Então, Deus exige de Josué que ele tinha que ser uma pessoa forte e ter coragem. Então, coragem é ausência de medo, queridos? Não, certo? Medo todos nós temos. O medo é uma coisa natural. Na verdade, você não ter medo, muitas vezes, pode não ser uma boa coisa. Tem gente que, supostamente, não tem medo das coisas, né? E, por não ter medo, muitas vezes se enfia em certas situações que acabam, né, trazendo a própria morte para a sua vida. A coragem não é necessariamente ausência de medo. Então, eu sou um cara que tenho medo, sou muito medroso. Hoje eu estava vendo um vídeo, desde criança isso, queridos. Nossa, eu quando criança, assim, meus irmãos estudavam de noite, e a diferença minha para o meu irmão mais velho é de 10 anos, então, tinha uns 7, 8 anos, então eu tinha que dormir no quarto dos homens, né? Tinha o quarto dos homens e o quarto das meninas. E eu ficava sozinho até eles voltarem no meu quarto dormindo. E a gente dormia cedo em casa. Então, quando desligava a luz, eu tinha muito medo de ficar no escuro sozinho. Então, desde criança eu sei disso, que eu sou uma pessoa muito medrosa. Mas a ausência de medo, ao mesmo tempo, ela te dá a oportunidade para que você encare os teus medos. E eu estava vendo um vídeo hoje falando a respeito da ansiedade, de pessoas que sofrem de ansiedade. Então, esse cara estava falando assim, que não existe a ansiedade, ela não existe. Um sentimento de ansiedade. Nós temos 4 sentimentos, que seria alegria, tristeza, medo e uma outra palavra que ele utilizou lá. Então, a ansiedade seria um desses sentimentos ao extremo. Quando um desses sentimentos te domina. Ele gera em você certas inquietudes. E aí ele fala assim, que o principal é o medo. Então, toda pessoa ansiosa, na verdade, ela carrega um certo medo de algo dentro dela, que é esse medo que toma conta e gera essa ansiedade. Pode ser o medo do futuro, pode ser medo de doença, pode ser medo de ficar sozinho, e outras coisas mais que vai sendo gerado na nossa vida. Talvez insegurança, medos que são gerados na nossa criação, no nosso dia a dia. A gente não sabe. Eu tentei criar o Gabriel da maneira melhor possível, afirmando ele o tempo todo, e ele é um menino super ansioso. Então, o que é? Qual é o gatilho? O que gera? O que desencadeia essa ansiedade, esse medo, que nos domina? O que é isso? Então, obviamente que aquele povo, quando olhava para aquelas nações, muito mais numerosas e poderosas, você ir para uma guerra deve gerar um tipo de medo. O dia que o Gabriel foi jurar a bandeira, ele estava ali, jura a bandeira com 18 ou com 17, Maia? 18, né? O ano que faz 18 nisso, né? Então, ele foi jurar a bandeira e eu estava com o carro parado, assim, esperando dar o horário, e foi chegando assim, um monte de meninos da idade dele. E eu olhava para aqueles meninos, e para o próprio Gabriel, com 17 para 18 anos, e eu pensando assim, cara, é esses meninos que vão para a guerra com 18 anos de idade? Entendeu? Com 18 anos de idade, eu andava de cueca na rua. Entende? Olhando para... Imagine, eu falei isso para você imaginar mesmo, pode ficar imaginando à vontade aí, ó. E tenham bons sonhos para todos vocês. Pode fazer meme, colocar na internet, eu quero que vocês se lasquem. Que isso seja traumático hoje mesmo. Então, eu vendo aqueles meninos indo, supostamente numa idade, que iria, obviamente, entrar para um treinamento no quartel, para depois, obviamente, estar preparado para uma guerra. Mas é isso, meninos.
meninos, crianças, né? Obviamente que a idade para a guerra em Israel era diferente, era somente depois dos 25 anos, 30 anos, depende da fase ali, que os homens estavam aptos para ir para uma guerra. Não ia tão novo para a guerra, né? Hoje não, 18 anos de idade, chamou, bora, né? Então ele fala, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Então Deus tinha jurado. Isso era um juramento da parte de Deus. Era uma promessa de Deus. Logo, se foi Deus quem prometeu, foi Deus quem falou, jamais aquilo não se cumpriria. Ia se cumprir e acabou. Entendeu? Ia se cumprir e acabou. Não importava as pessoas. Importava que Deus tinha dado aquela promessa e isso ia se cumprir. Deus deu uma promessa para Abraão e ponto final. No versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É interessante isso, né? Que Deus fala para que ele tinha que meditar na palavra. Não é somente pegar e ler a palavra, mas ele tinha que entender o propósito de Deus em tudo aquilo ali. Por que Deus havia colocado essas leis, né, sobre o povo de Israel? O que Deus tinha no coração? Tinha que meditar, descobrir a razão, o motivo, por que Deus fazia aquilo ali. Tem uma música do Desertor que se chama Lei, que o refrão é isso, né? As leis de Deus são para te proteger. Né? É proteger você de si mesmo, proteger você do próximo, né? E proteger você de Deus também. É isso. As leis de Deus é isso. Elas protegem eu de mim mesmo, porque ela coloca um limite para o meu pecado, coloca um limite para as minhas ações. Né? Eu fico imaginando, assim, às vezes, essas pessoas que falam um tipo de bobagem, esses dogmas religiosos, né, tal, né, como se as leis que existem por aí não vieram justamente da religião. Né? Ela nasce desse contexto, desse conceito de que há um Deus que pune, um Deus que traz juízos. Em qualquer cultura sempre foi assim. Certo? Então, as leis elas vêm desse conceito. Né? Depois, isso se tornou uma questão muito mais humanista, mas ela tinha esse aspecto, o aspecto religioso, em tudo isso, né? Que nasce de uma maneira absoluta. Isso está errado, absolutamente errado, e esse é o conceito. Então, você imagina um mundo onde não existe regras. Né? Fica a consciência de cada um faz o que quer. Né? Matar não é errado, roubar não é errado, mentir não é errado, está tudo certo. Você imagina uma sociedade assim, ela subsiste? Não. A gente se mata tudo. Entendeu? Coisa que eu mais queria da parte de Deus é que Deus me liberasse para matar, à vontade. Eu ia começar por vocês. Né? Eu ia fazer um retiro espiritual, que nem o reverendo foi o Moon? Não, foi Tim Tones, né? Não lembro o nome do cara lá, que levou toda uma igreja num retiro lá. Oi? Jim Jones, né? Levou todo mundo num retiro da igreja. Vai ter retiro esse ano, galera. Vocês ficam espertos. Né? O cara levou todo mundo no retiro lá, deu um suquinho envenenado para todo mundo lá, matou a igreja inteira lá. Amém? Vamos pensando num tema para o retiro aí, sei lá. Morrer é lucro. Pode ser? Amém? No versículo 9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, Deus está fazendo promessas para ele, Deus está enchendo o coração dele, a mente dele, o espírito dele de convicções de que ele estaria com ele em tudo aquilo que ele fosse fazer. Toda aquela guerra que ele teria que enfrentar, as conquistas, os desafios, os povos, os gigantes que ele teria que enfrentar, porque já estiveram ali num outro tempo. Inclusive, ele foi um dos espias que foi lá junto com Caleb, que viu toda aquela terra, viu esses gigantes, viu essas pessoas que estavam lá e não se acovardou.
Confiou em Deus, sabia que Deus ia dar a vitória para ele, né? Certo? Enquanto que os outros amarelaram, ele não. E ele se manteve convicto que se Deus falou, ele ia cumprir e confiou nisso na vida dele. Amém, queridos? Eu acho que isso é essencial para nós, todos os dias, pensarmos e meditarmos assim, em cima disso. Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo nesse aspecto, na confiança em Deus, de crer realmente que se Deus nos prometeu, ele vai cumprir, né? O apóstolo Pedro, ele fala que muitos, por tardar a vinda do Senhor Jesus, vão duvidar da sua vinda. E olha que ele falou isso no primeiro século. Você imagine, né? Jesus, as fumacinhas, né, as nuvens ainda estavam ali no ar ainda, as nuvens que Jesus subiu, estavam ali no ar ainda, e aí os caras já estavam duvidando da vinda dele. Uma das coisas que eu falo no livro de escatologia é isso, que os apóstolos, a maior parte deles ali, já pensava que Jesus ia voltar naquela geração. Eles não tinham essa expectativa, né, de que isso ia demorar muito tempo. O apóstolo Tiago falava que a vinda está próxima. Ele falava que está próximo, porque eles acreditavam que Jesus ia voltar naquela geração mesmo, né? Então, essa ideia que muitas teologias escatológicas falam, de que eles esperavam a restauração de Israel, nunca houve isso na teologia do Novo Testamento. Eles não achavam, eles não esperavam que Israel ia ser restaurado como nação. Eles falavam, não, Israel já está restaurado, o altar já está restaurado. Por meio de quem? Por meio dos gentios, por meio da união dos gentios com os judeus. Então, eles chamavam isso de Israel. Esse era o Israel de Deus, os eleitos de Deus, aqueles que tinham sido inseridos na videira verdadeira, que era Israel. Mas agora, esses são chamados de Israel. O próprio Senhor Jesus falou assim, olha, não é porque você é descendente de Abraão que você é filho de Abraão. Deus pode suscitar das pedras filhos de Abraão. Não é isso. Então a ênfase não era essa. Israel tinha essa expectativa e foi frustrado. Os apóstolos não tinham essa expectativa. E não era algo que iria demorar, era algo que estava por ali, estava para vir. Então na primeira geração já se tinha dúvida. Pô, Jesus falou que ia voltar. Demorou demais, filho. Os apóstolos morreram, e agora? E nós estamos aqui, quem dirá nós, né? Estamos aí já há 20 séculos, né, separados na história. Então, assim, Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Então, você não percebe um Josué com medo nesse momento. Então, ele ouve de Deus as promessas, ele vai para o povo, e as palavras dele assim, olha, é isso aí. Você não vê um vacilo naquilo que ele vai falar. Ele não está com medo, ele não está vacilando nos passos que ele vai ter que tomar na sua vida. Por quê? Porque o próprio Deus tinha aparecido para ele. Aquela pregação em Hebreus, onde eu falei o significado da fé, né, que o ateu tem um sentido, entende fé como uma coisa, entende? E a fé que a Bíblia demonstra é uma fé totalmente diferente. Não é isso. Esses caras que criam em Deus, Deus aparecia para eles, Deus falava para eles. Eles não estavam se movendo assim porque fumou um baseado e teve uma visão e acha que, pronto, vou me basear nessa visão. Não, o próprio Deus aparecia e falava para eles. Então, eles se moviam por algo que eles tinham visto, presenciado, experimentado na vida deles. Certo? Qual que era a evidência? Como é que eles iam provar que Deus falou com eles? Não tinha como. Não tinha como eles provar. Acho que é o Alvi Plantinga, um filósofo cristão, ele fala isso. Ele fala assim, olha, a experiência cristã, muitas vezes, dependendo da experiência, não tem como você provar aquilo. Por exemplo, eu falo sempre que Deus falou para mim, quando eu vi a Kátia, que ela ia ser a minha esposa. Como é que eu vou provar isso? Como eu vou provar isso? Não tem como eu provar isso. Eu tive essa experiência. Vocês acreditam se quiserem. Mas eu tive essa experiência. Não somente essa, mas tive outras várias experiências em que eu ouvi Deus falar comigo. Ouvir uma voz falando comigo. Certo? Mas essa é a minha experiência. Não estou dizendo que vocês têm que ouvir necessariamente a voz de Deus, mas isso aconteceu comigo. Como eu vou provar isso? Não tenho como provar isso.
certo? Né? Quando eu falar alguma coisa para você, sei lá, na nossa relação, no dia a dia, se eu falo uma coisa para você e você não grava, e só você e eu ouviu aquilo lá, e no outro dia eu nego que falei aquilo, como você vai provar que eu falei aquilo? Não tem como provar. Então, o testemunho é isso. Hoje nós temos, né, celular, filmadora, hoje tem lá, você dá um print, né, nas conversas, mas naquele tempo não tinha isso. Né? Há um pouco tempo atrás não tinha isso. Você tinha que confiar naquilo que as testemunhas falavam. E aí uma coisa que Deus vai trazer aqui sobre aquele povo é aquilo que a gente chama hoje de juízo, né, ou juízo capital. Só um pouquinho, queridos. Hoje está legal, hein? Então, a questão do juízo capital, muitas vezes a gente olha para essa questão de Deus trazer o juízo por meio de um genocídio, né, exterminando toda uma nação. Eu estava refletindo sobre essa questão de que nós não gostamos da pena de morte, né, como um fator de punição de um crime. Né. Nossa, eu vi uma estupidez numa entrevista de um cara perguntando o que ele pensava, era um ministro do atual governo, numa entrevista, perguntando o que ele achava sobre a questão das mulheres no Irã, né, terem que usar apanharem, muitas vezes serem mortas, né, serem usadas como escravas sexuais e tudo mais, o que pensava sobre isso. E a resposta do cara falou assim, olha, eu não gosto disso, tanto quanto eu não gosto também... Não falou isso. Ele falou assim, olha, mas eu também não gosto da forma como os Estados Unidos, por exemplo, lida com a questão, né, porque vocês lá também têm pena de morte. Eu também não gosto disso. Ou seja, o cara teve um pane na mente dele ali, e ele comparou a pena de morte aplicada para crimes absurdos, né, pessoas que cometeram um crime de assassinato, geralmente extremos, né, para chegar à pena de morte, porque não é por qualquer coisa, a pessoa para estar na fila da pena de morte, se ela de fato cometeu aquilo, ela fez alguma coisa muito grave, entre elas o assassinato. Então, ela está lá porque cometeu um crime. Né? E comparar isso com as mulheres que vivem debaixo de um regime, como o Talibã e outras coisas mais, é uma burrice, ou não é? É uma estupidez, porque que crime essas mulheres fizeram para merecer aquilo ali? Certo? Mas quando a gente olha, então, para a pena capital, nós precisamos entender que a pena capital ela está sobre todos nós. Aonde isso foi designado por Deus? Lá no Éden. Quando Deus fala para Adão, o dia que você comer desse fruto, você vai morrer. A forma como Deus aplica na nossa vida essa pena, porque é Ele que determina o dia em que eu e você vamos cumprir, em definitiva, essa pena, isso está na soberania dEle. Está na soberania dEle. Mas a morte, ela é um decreto de Deus para todos nós, como punição por causa do quê? Do nosso pecado. Então, se a gente achar ruim porque Deus leva juízo sobre as nações, a gente está debaixo do mesmo juízo, queridos. Entendeu? A questão é que Deus chegou no limite daqueles ali. Para esses, Deus falou assim, ó, chega, ponto. Para mim e para você, Ele falou, não, você ainda tem um pouco mais de crédito. E muitas vezes nem é essa a questão. Porque muitas vezes Deus traz a pena, né, essa questão da morte, para muitas vezes pessoas que nem nasceram. Então, a forma como Deus lida com a vida e a morte acaba sendo aquilo que eu e você pagamos por existir, por causa do pecado, é Ele sempre que é aquele que determina todas as coisas. Amém? Então, essa revolta que nós temos, ela está sobre nós também. Um dia a gente vai morrer. Um dia essa pena virá sobre mim e sobre você. Amém? Por quê? Afinal, por que nós morremos? Não é por causa do pecado? Não foi isso que Deus falou para Adão? Então, qual que é o problema entre Deus trazer o juízo quando Ele bem entende
na hora que Ele bem entende sobre cada um de nós. Se nenhum de nós temos o controle que estabelece o dia da nossa morte, e é somente Deus que tem o controle sobre isso, então é Ele quem determina. Amém? Amém? O Senhor Jesus fala que você não pode acrescentar um segundo na sua vida. O nosso dia está escrito lá. A partir do momento que eu comecei a aceitar isso para a minha vida, a entender isso e aceitar isso para a minha vida como uma verdade bíblica para a minha vida, eu comecei a lidar com essa questão da morte de uma maneira muito diferente. Muito diferente. E nós precisamos entender isso, que Deus está no controle de nossas vidas, nós estamos debaixo, de alguma forma, desse pecado, né, que leva à morte, ainda que estamos debaixo da graça, e graças a Deus, que Deus nos livrou, não da primeira morte, mas Deus nos livrou da segunda morte, que essa que é o problema. Porque não somente a humanidade receberá o juízo daquilo que foi falado lá no Éden, mas aqueles que não estão em Cristo receberão sobre eles a segunda morte, que é essa separação eterna de Deus, que é aquilo que o livro do Apocalipse fala. Né? Os eleitos que estão em Cristo não provarão da segunda morte. Da primeira morte, sim, mas da segunda morte, não. Amém? É necessário que nós morramos por causa daquilo que Deus falou lá no Éden para Adão. Deus falou, pecou, nós morremos por causa daquilo lá. Mas por causa de Jesus, ainda que morramos, nós ressuscitaremos para todo sempre viver na eternidade. Amém, queridos? No capítulo 2, queridos, então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Eu acho interessante essa questão de Josué receber uma promessa de Deus, de que Deus ia fazer isso. Ao mesmo tempo, eu penso assim, por que Josué, né, fez isso, né, essa questão estratégica de ver, né, novamente, né? Já tinha acontecido isso no primeiro momento, lá ainda com Moisés, e a coisa não tinha dado muito certo. Né? E agora ele envia 2 para espiar a terra, para ver como é que era a coisa, antes de ele se envolver naquela guerra. E aí eu acho interessante, esses caras, eles vão e eles entram na casa de uma prostituta. Que, segundo dizem, é a profissão mais antiga, né, da humanidade. Né? Eu fico pensando, caramba, cara, isso daqui aconteceu mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Né? Então, já havia tanto a questão da prostituição, né? E também já havia também os cultos, né, onde as sacerdotisas faziam todos os ritos, né, de prostituição também, de alguma forma. E aqui então está falando dessa mulher. Eles chegam nessa cidade, e esses 2 homens de Israel vão lá e se hospedam na casa dessa mulher. Eu não sei, o texto não fala, não dá muito detalhes se ali era uma espécie de prostíbulo. Não sei se eles chegam ali e procuram, perguntam para as pessoas onde é que tem uma prostituta na cidade, né, e indicam a tal da Raabe. Eu sei que, de alguma forma, né, o texto depois vai dizer que as pessoas sabiam que ela tinha hospedado israelitas na casa dela. Então, provavelmente, eles chegaram perguntando, né, onde é que é a casa da mãe Joana? Né? Então, a casa da mãe Joana é ali. Onde é que é a casa, né, da mãe Joana? E foi lá para a casa da mãe Joana se hospedar. Daí, todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então, já sabia que alguma tensão já havia no ar. Né? E aí, Raabe depois vai falar algumas coisas interessantes a respeito disso. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Então, de fato,
né? O texto não fala se ela sabia ou não sabia, né? Mas se não sabia, a partir desse momento ela fica sabendo que eles eram israelitas e ela opta por mentir. Ela opta por esconder os caras. Fala, não, passaram aqui, mas já foram embora. No verso 6, ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondidos sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os peregrinos partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, olha só que coisa tremenda o que tinha acontecido. Toda a cidade sabia que Israel estava vindo na direção deles. E todos sabiam que o Deus dessa nação, que estava vindo na direção deles, era o Deus que tinha os libertado do Egito, manifestado a sua glória, o seu poder, havia aberto o Mar Vermelho, havia destruído o exército egípcio no Mar Vermelho, e depois, durante a caminhada deles pelo deserto, ainda Deus, por meio de Israel, conquistou e destruiu outros reis. Então, isso tomou conta de toda a cidade e eles estavam com medo. E Jericó era uma cidade com muralhas altas e praticamente era uma cidade muito difícil de conquistar por causa das suas muralhas, assim dizem os historiadores. É uma cidade muito difícil de ser conquistada, mas ainda assim todos eles estavam atemorizados, porque a consciência de que aquele Deus estava vindo na direção deles e provavelmente o medo do juízo vindouro que estava vindo sobre eles os fez se atemorizarem. Então, quando ouviu essas coisas, algo moveu o coração de Raabe. Raabe falou assim: olha, esse Deus aí é poderoso. Esse Deus aí é poderoso. Esse é um Deus que ninguém consegue vencer. Os deuses dessas nações pagãs, as quais eu também estou inserido no meio, ninguém consegue lidar com esse cara. E esse cara usa o povo dele, opera coisas no meio do povo dele que nenhum outro Deus faz, entre outras nações. Então, Raabe, ela olha para isso e ela então decide fazer uma proposta, porque ela crê nesse juízo que estava vindo. Ela sabe que ninguém pode lidar com esse Deus. E aí ela diz assim, ó: jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. Por que livre-nos da morte? Porque ela sabia o que estava vindo. Ela tinha convicção que era impossível segurar o que estava por vir. O juízo que estava por vir sobre Jericó. Ninguém podia impedir aquele Deus. Aquele Deus que prometeu: vamos, por meio de vocês, vocês vão lá, eu vou dar essa terra para vocês. Eles tinham essa convicção e Deus trouxe o temor sobre toda aquela cidade, sabia o que estava por vir sobre eles. E eles respondem: as nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os seguidores não os encontrem,
Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o caminho. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Eu acho interessante essa questão, né, do pano vermelho, né, ali na janela, e que isso tudo tem um simbolismo, né, que as pessoas iam olhar para aquilo ali e o juízo não viria sobre aquela casa. Isso aponta lá a questão lá no Egito dos primogênitos também, né, que havia o sangue sobre a porta, então o juízo não veio. Então, olha só, a casa de Raabe, ela foi poupada, porque aquela casa creu e aquela casa tinha um sinal de que aquela casa acreditava. Então, quando o juízo veio sobre toda a cidade, aquela casa que cria, que tinha um sinal sobre a vida dela, não recebe o juízo. Nós somos selados pelo Espírito Santo, meus queridos. Sobre mim, sobre você, há esse selo, essa garantia, por meio do sangue de Jesus, que nos livra do juízo. Amém? Amém? Então, aquele que crê, tem sobre a sua vida essa proteção do juízo, que um dia virá. Aquele que não crê, não tem sobre ele essa proteção, esse juízo. A partir do versículo 21... Seja como vocês disseram, respondeu a Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus seguidores regressassem. Esses o procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Então Raabe havia dado essa informação para aqueles homens: olha, está todo mundo aqui em terror absoluto por causa disso, por causa que nós estamos indo na direção deles. Então ele traz essa informação e fala: olha, o Senhor já entregou eles em nossas mãos, porque eles já estão entregues, eles já estão desanimados, eles já estão abatidos pela notícia de que Israel está vindo, trazendo juízo da parte de Deus. Então, lá no capítulo 6, queridos, verso 17, eu vou pulando alguns versos aqui. Josué falando então para o exército que estava indo na direção de Jericó: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Eu acho interessante o texto falar a prostituta Raabe, porque o que acontecia com as prostitutas em Israel? Tinha prostitutas em Israel? Não podia. Não podia. Certo? Em Israel não podia. O que acontecia com a pessoa pega no ato de prostituição, de adultério, fornicação, seja qualquer que for, recebia juízo. Certo? A pessoa recebia o apedrejamento, era morta, quando fazia esse tipo de pecado naquele contexto. Certo? E aí eu acho interessante, porque eles pontuam isso: ela é uma prostituta, mas não pode ser tocada. Por que não pode ser tocada? Por causa dos atos que ela teve. Por causa da fé dela, porque ela creu, porque ela tomou alguns posicionamentos ali, protegendo aqueles homens, aquilo ali poupou ela do juízo, primeiramente. Então, aqueles homens, por causa da promessa que havia feito para ela, eles não podiam trazer juízo sobre aquela casa. Amém? Certo? Então, não importava a vida dela, não importava quem ela era, não importava se a lei dizia que ela deveria ser morta. A promessa,
E a fé havia liberado ela daquele juízo. É a mesma coisa comigo e com você. Não importa o que eu e você fizemos na nossa vida, ou ainda faremos na nossa vida. Se Deus nos deu uma promessa que se nós cremos, nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos livrados do juízo, é isso o que importa. É a promessa dele que importa. Obviamente que nós temos que fazer a nossa parte. Qual que era a parte que pertencia a Raabe e toda a sua família? Qual que era a parte que pertencia a eles? Permanecer dentro da casa. Permanecer com aquele selo, com aquela garantia. Se ela saísse com a sua família, na hora que o juízo viesse, daquele lugar em que ela estava, o que aconteceria com todos eles? Seriam mortos, receberiam o juízo. Então, permanecer aonde Deus ordenou que você permaneça, também é importante. Então, por isso que aqueles que não permanecem, recebem juízo. É somente aqueles que permanecem, que perseveram, porque essa é a promessa do Novo Testamento. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Então, a permanência de crer, uma constante vida de confiança em Deus, de buscar a Deus, de permanecer sendo fiel a Deus, isso faz toda a diferença. Então, quando soaram as trombetas, o povo gritou, no verso 20, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentas, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Aleluia. E aí, a ação dessa mulher, uma prostituta, vivia numa cidade, vivendo desse tipo de pecado, uma cidade toda que ia receber um juízo. Aí o apóstolo Tiago, lá em Tiago 2:25, ele vai falar a respeito de Raabe. Ele fala assim, no único verso. E de igual modo Raabe, a meretriz, ou seja, ela é mencionada de novo com essa palavra, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Eu acho interessante o apóstolo Tiago usar Raabe como exemplo de uma pessoa de fé. Uma pessoa que, uma atitude dela é uma atitude que comprova a sua fé. Todos sabiam que o juízo viria. Nenhum deles fez absolutamente nada para se livrar daquele juízo. Talvez se toda aquela nação saísse das portas daquela cidade, se ajoelhasse e se arrependesse dos seus pecados, talvez a forma como aquilo seria lidado teria sido diferente. Raabe foi a única que temeu a Deus e tomou uma atitude de fé para com aquilo que viria sobre eles. Então, muitas vezes as pessoas estão vivendo as suas vidas sem nenhum tipo de expectativa de juízo, achando que nada vai acontecer, porque, afinal de contas, Jesus está demorando. E muitas vezes a gente começa a se tornar relaxado nessa questão também. Nosso temor a Deus vai diminuindo com o tempo de caminhada cristã, ao ponto que nós perdemos o nosso temor a Deus e essa expectativa de juízo que um dia vem e a gente acha que nós temos algum tipo de liberação para pecar, para fazer o que der na telha. E pelo fato de nós sermos cristãos, nós não receberemos nenhum tipo de juízo. E muitas vezes nós podemos estar muito equivocados em relação a isso. Amém, queridos? Porque as nossas atitudes, as nossas ações também vão demonstrar o que de fato é a realidade interior do Espírito Santo dentro de cada um de nós.
E aí uma outra coisa interessante em relação a Raabe é que essa mulher, ela se torna a mulher que faz parte da genealogia de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 1, o verso 5 diz assim: E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Então, ela é a tataravó de Davi. Olha que coisa interessante. Uma mulher que era uma prostituta, vivendo numa cidade pagã, essa mulher se converte dos seus caminhos e Deus decide assim: vou usar ela. Essa que era pagã, essa que não era israelita, ela casa com um homem israelita e a descendência dela nasce o rei Davi. E da descendência de Davi nasce o Messias, o Senhor Jesus. Então, o que a gente aprende, né, em tudo isso? Lá em Mateus 21, 31 e 32, Jesus disse assim, ó: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus está falando isso para os líderes religiosos, para os líderes da cidade, ele está falando isso para eles. Para aqueles que se achavam mais puros, Jesus está falando: olha, as prostitutas estão precedendo vocês no reino dos céus. Isso foi muito pesado, queridos. Isso foi muito pesado. Isso foi muito pesado naquele contexto, quando ele falou aquele tipo de coisa. Olha. E por que elas estão precedendo? Aí Jesus vai falar: por causa daquilo que João Batista tinha falado. Qual que era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem de João Batista. Os fariseus, os líderes religiosos, olhavam para João Batista e eles não se arrependiam dos seus pecados. Enquanto isso, faziam filas de pecadores, prostitutas, publicanos, pessoas que iam para procurar o batismo de João, assim como depois procuraram Jesus e os seus apóstolos. Por isso que Jesus está falando: olha, elas estão precedendo vocês, e o sentido disso é que eles estão se arrependendo dos seus pecados. É isso. Então, o céu, queridos, por mais que às vezes a gente, os puritanos, né, tem pessoas que têm um coração muito puro, que se acham no direito de julgar as pessoas, de olhar para as pessoas. Uma vez eu estava, né, ali em Pinhais, e tem uma rua ali que a gente passa, que quando é de noite, tem bastante travestis. Não bastante, mas tem lá uma turma que fica ali. E eu lembro que eu morava em Pinhais na época, e eu estava com a Kátia e com o Gabriel no carro, e eu passei por essa rua e tinha, né, eles ficam de noite assim, quase seminus, né, tal. E na hora eu fiz uma brincadeira. Na hora. Fiz uma brincadeira com aquilo ali. E na hora que eu brinquei com aquilo, o Espírito Santo me incomodou. E eu pedi perdão para o Gabriel e para a Cátia. Falei: me perdoe por essa brincadeira. E eu falei: sim, filho, porque essas pessoas também são fruto do amor de Deus. A gente não pode brincar com essas coisas, né? A gente é muito brincalhão, eu sei de tudo isso, né? Mas a gente tem que crer, a gente tem que confiar. Antes de tirar sarro, nós temos que crer em absoluto que Jesus pode transformar a vida dessas pessoas. Amém, queridos? E a gente não pode ter nojo, escolher, né, em nome de militância política, esse tipo de coisa, criar uma repulsa por essas pessoas. Do contrário, nós temos que amar essas pessoas, temos que ter respeito humano, né, humanidade por essas pessoas. Amém? Porque ninguém ali é bicho, né? Eu olhava para aquelas pessoas ali e eu pensava: cara, um dia esse cara que está aqui era uma criança. Teve um pai, teve uma mãe. Eu não conheço o contexto histórico dessa pessoa, eu não sei o que ela viveu, eu não sei o que a conduziu até aqui. Nós temos um exemplo de uma pessoa no nosso meio, não vou citar o nome, que
Quando veio, não sabíamos dessa inclinação, mas depois acabou entrando no mundo da prostituição, como travesti, acabou indo para a Europa também, percorrendo lá todo o mundo da prostituição na Europa. E hoje, né, isso depois que estava na Gólgota, aconteceu tudo isso na vida dessa pessoa, acabou colocando, fazendo uma transformação, né, para ficar o mais parecido possível com uma mulher, usava, né, roupas, né, tudo, né, perfil no Facebook, era todo isso, né? E a gente conhecendo ele, amando ele, sabendo de tudo isso. E quando essa pessoa ia fazer a mudança de sexo, ia literalmente passar pelo processo cirúrgico, ela voltou para o Senhor. E hoje está muito bem caminhando com o Senhor. Acho que a maioria dos que estão ouvindo aqui já sabem de quem eu estou falando. Não vou falar para não expor a pessoa, mas glórias a Deus porque voltou para o Senhor. E hoje está firme no Senhor. Né? Esses tempos estava namorando, noivando, uma pessoa de outro sexo. Né? Não que isso também seja uma coisa importante. Né? Eu acho que tem pessoas que, às vezes, forçam a barra. Né? A gente sabe de casos de pessoas assim que, de algumas igrejas, que porque a pessoa se converteu, agora necessariamente ela vai se tornar hétero, né? Que vai ficar sentindo atração por pessoa do sexo diferente. Tem gente que não, queridos. Tem gente que talvez vai ser a luta dela para a vida inteira. E nós temos que ser apoio e abraçar e ajudar essa pessoa nesse processo. Porque cada um de nós sabe nossas lutas. Né? Às vezes, pessoas pensam sobre essa questão da homossexual dentro da igreja, e eu sempre falei isso em várias entrevistas para as pessoas. Olha, eu não trato com diferenciação uma pessoa que é homossexual de uma pessoa que é heterossexual. Entendeu? A Bíblia coloca limites para a nossa sexualidade, independente se ela é homossexual ou ela é heterossexual. Não é comigo, não é a minha luta, e a graça está aqui. A conduta é o pecado, sim. A conduta de certas pessoas, mesmo casadas, também é pecado. E se a graça alcança aqui, também alcança aqui. Amém? Amém? Eu não estou falando de praticidade, não. Amém? Não entendo errado o que eu estou falando. Não estou falando de praticidade, mas estou falando que cada um tem a sua luta. Eu tive um discípulo que caminhou comigo durante muitos anos em Renovo. Nunca nós faltamos o respeito com ele, sabendo da condição dele. Ele era homossexual, ainda é, né? E nunca tratamos ele com diferenciação. Sempre tratamos ele com respeito. E o tratamos como alguém que a gente amava. Ao qual vocês também devem saber de quem eu estou falando. Raabe ouviu falar de um juízo vindouro e creu naquilo e buscou salvar a sua vida e a da sua família. O seu temor a Deus, além de salvar a sua vida e da sua família, fez com que ela se tornasse uma mulher com dignidade. Pois para ela viver no meio do povo de Israel implicava em nunca mais poder se prostituir. Caso contrário, ela receberia juízo. Ainda que ela tivesse crido lá, se ela fosse para o meio de Israel e continuasse na prática daquilo ali, ela receberia juízo. Além disso, ela entrou para a história como aquela de onde descende tanto Davi como o próprio Senhor Jesus. Já pensou nisso, cara? Deus é louco, né? Deus escolheu uma prostituta para ser a progenitora de Davi. Deus escolheu uma prostituta para ser a mulher que iria gerar toda uma geração de descendentes até chegar no Senhor Jesus. E ele vai lá e fala para Mateus, lá, coloca lá, ó, na genealogia, lá, o nome dela. Havia milhares, talvez, de mulheres muito mais santas do que, talvez, Raabe, para ter sido a progenitora dessa descendência toda. E Deus escolhe uma prostituta.
que sou eu e você. Amém? Sou eu e você. Acho lindo isso, isso que me constrange na fé cristã, isso que me constrange em Jesus. Saber que Deus escolhe pessoas como nós, que não somos em nada melhores do que ninguém, e recebemos graça. Aleluia. A fé tem esse poder de mudar absolutamente tudo. Se Raabe tivesse morrido em Jericó, Davi não teria nascido. E todos os desencadeamentos que Deus operou por meio da fé daquela que era uma prostituta. Imagine, nós não teríamos os livros de Salmos, nós não teríamos as histórias de Davi, não teríamos a história de Davi e Golias, não teríamos toda a descendência que vem dele. Não teríamos, se não tivéssemos Davi, não teríamos o livro de Provérbios, não teríamos o livro de Cantares, não teríamos o livro de Eclesiastes, porque Salomão não teria nascido. E aí vem todos os desencadeamentos. Se não fosse Raabe ter aquela revelação e aquela graça recebida. Então, o que aprendemos com Raabe, queridos, para terminar? 3 coisas. Primeira, que não importam os pecados que eu e você tenhamos cometido, a fé pode transformar absolutamente toda a vida. Raabe creu no juízo divino e se arrependeu de seus pecados, mudando de vida. A segunda coisa é que a fé pode transformar não somente a sua vida, mas de todos os que estão ao seu derredor. Foi a fé de Raabe que salvou toda a sua família. Amém? Você crê nisso? Creia nisso, se apegue nisso e ore todos os dias. Minha mãe orou pela minha vida durante muitos e muitos e muitos anos, até a minha conversão. Até a minha conversão. Então, continue orando por sua família. Se há pessoas na sua família que não conhecem Jesus, continue orando, crendo, porque a tua fé pode transformar. A tua oração pode ir muito em seus efeitos. Amém? A Bíblia fala isso, que Elias orou 3 anos sem chuva. Só voltou a chover porque ele lembrou, opa, faz 3 anos, voltou lá a orar. Se Elias tivesse esquecido de orar, tinha morrido a humanidade toda. Terceiro e final, a fé pode ser a base de vida que será a rocha onde os seus descendentes poderão caminhar. Ela somente teve descendência porque creu. E foi sobre a sua nova fé que todos os seus descendentes foram alicerçados, inclusive Davi e o próprio Senhor Jesus. Amém?